a gravar aqui, tá? Então a aula já está sendo gravada. Eu vou começar a compartilhar também já a minha tela com vocês. Um minutinho. Faltou abrir a apresentação, agora tá ok. Pessoal, então, dando continuidade, tá, a nossa disciplina aqui de micologia, hoje a gente vai falar sobre o segundo grande grupo de fungos falsos ou pseudofungos, tá, que são os fungos da linhagem Amebozoa, tá, então são fungos ameboides, ok? Tá, a gente não começou fungos verdadeiros. Tá? A partir da nossa próxima aula, a gente começa a falar sobre a linhagem dos fungos verdadeiros. Então, hoje a gente ainda vai falar, né, de grupos relacionados aos fungos verdadeiros, né? Aqueles grupos que são estudados por micólogos, foram classificados como fungos verdadeiros, né, durante uma boa parte dos sistemas de classificação, mas não são relacionados do ponto de vista filogenético, do ponto de vista evolutivo. Somente guardam algumas semelhanças com os fungos. Tá, vocês naturalmente vão lembrar, né, das nossas últimas aulas que a gente falou dos pseudofungos de heteroconta. E vocês lembram, né, que heteroconta, principalmente homicetos, né, os homicetos tinham muitas semelhanças com os fungos verdadeiros, né? Muitas espécies miceliais com aquelas características clássicas morfológicas e fisiológicas da hifa e do micélio propriamente dito, né? Com digestão extracelular, crescimento apical unidirecional, polarização da hifa, todas aquelas características que a gente viu nas aulas introdutórias se aplicam aos homicetos ou aos pseudofungos heteroconta de maneira geral. Hoje, pessoal, a gente vai falar dos pseudofungos de Amebozoa e vocês vão começar a se perguntar assim: por que que isso é estudado por micólogos? Por que que a gente está vendo isso daqui na disciplina de fungos? Já que assim vocês vão perceber que esse grupo aqui guarda muito menos semelhanças com os fungos verdadeiros do que os heteroconta. Tá? Então, na verdade, aqui ó, já fazendo um pequeno resumo, né? A única coisa que esses fungos aqui guardam de semelhança com os fungos verdadeiros são semelhanças morfológicas da fase reprodutiva, porque o método de nutrição é distinto, o método de crescimento é distinto, as fases somáticas não tem nada a ver, tá? Não são decompositores, não são parasitas. Então, assim, a gente fica perguntando, então por que são estudados por micólogos? Basicamente porque crescem nos mesmos lugares e se reproduzem de maneira semelhante e guardam semelhanças morfológicas com os fungos verdadeiros, tá? Então hoje aqui a gente não vai falar de hifa, não vai falar de micélio, não vai falar de levedura, não vai falar de soma quitridial, não vamos falar de decomposição. Então são fungos, né, ou falsos fungos que guardam menos semelhanças com os fungos verdadeiros do que os pseudofungos da linhagem heteroconta, ok? Então a nossa aula de hoje, pessoal, vocês estão vendo aqui já na minha tela, aqui na minha página do Chrome, né, tá cheio de aba aberta. Eu vou mostrar para vocês, né, durante a nossa aula aqui, algumas páginas e também alguns vídeos do YouTube, né, para a gente tentar entender alguns aspectos da biologia aqui dos pseudofungos de Amebozoa, ok? Então, pessoal, o objetivo da aula de hoje, né, a gente compreender os aspectos da biologia somática e reprodutiva, então, dos pseudofungos da linhagem Amebozoa, a questão de morfologia básica, diversidade, importância ecológica, importância econômica aqui está bem pequena, a gente vai falar de um caso só que tem uma certa importância. Então até uma aula hoje um pouco mais curta, tá? Uma aula um pouco mais sucinta. Temos 3 tópicos principais, tá? Vamos falar bem rápido sobre características da linhagem Amebozoa, que na verdade, né, é uma linhagem que a gente já vê, não comigo, né? Vocês veem na disciplina de protozoários heterotróficos, né? Fala de amebas. Existem algumas amebas aqui de Amebozoa que são fotossintetizantes, né, as euglenas principalmente,
Alguns, então isso é tratado, por exemplo, em ficologia, mas a maioria são heterotróficos, né? São protozoários ameboides, né? Então são tratados também na disciplina de protozoários heterotróficos. Mas duas linhagens, principalmente, né? Tem mais uma outra, mas é tão pequena, tão insignificante que eu nem comento dela aqui, tá? Então duas linhagens que a gente vai comentar, que é Dictyosteliomycota, também uma linhagem microdiversa. Vocês vão ver que tem uma maneira de crescimento bastante particular, e a mais importante, que a gente vai se demorar mais tempo, que é mais diversa, tem mais espécies que a gente encontra de maneira mais recorrente na natureza, que é Myxomycota, tá? Então, 3 tópicos só de aula, tá? Uma aula um tanto quanto mais sucinta em relação às outras. Primeira coisa então, pessoal, linhagem Amebozoa. Tá, a linhagem Amebozoa como um todo. Então estou mostrando aqui para vocês, né, aquela árvore de relações que a gente já está cansado de ver, onde que estão posicionados, né, qual a posição filogenética dos fungos que a gente vai ver hoje, né? A gente viu lá na aula inicial, nas aulas passadas, né, os pseudofungos aqui de Stramenopila, Heteroconta, tá? E hoje a gente vai ver os fungos da linhagem Amebozoa, tá? Então, os pseudofungos de Amebozoa, primeiro grupo, Dictyosteliomycota, é da linhagem Dictyostelia, mas o segundo grupo é da linhagem Tubulínea, tá? Então, aqui a gente tem dois grupos não relacionados, né, do ponto de vista evolutivo, no contexto da linhagem Amebozoa, claramente. Claro que eles são parentes próximos, ok? Os amebozoas, de maneira geral, pessoal, são caracterizados, né, são conhecidos como protozoários amebóides, né? Por que eu deixo entre aspas o termo protozoários? Que você sabe muito bem, não é um termo com significado filogenético, né? A gente vai encontrar protozoários, né, seres unicelulares heterotróficos ao longo de basicamente todas as linhagens aqui eucarióticas. Esses protozoários, pessoal, podem ser unicelulares ou multicelulares. Só que o que acontece? Quando eles são multicelulares, dificilmente os limites celulares se mantêm. Ou seja, na verdade, eles formam uma grande massa protoplasmática multinucleada, ok? Então, basicamente, do ponto de vista da estruturação, eles são quase sempre unicelulares. Só que vão ser unicelulares com um núcleo só ou uma única grande célula, uma única grande ameba multinucleada. É multicelular, só que entendam, né? Nessas formas multicelulares, os limites entre as células basicamente são perdidos. Então, uma grande massa protoplasmática multinucleada. Os fungos, pessoal, os fungos da linhagem Amebozoa são conhecidos popularmente, tá? O termo é muito mais comum em inglês, tá? Em português aqui eu fiz uma tradução livre, tá? Porque a gente não encontra na literatura esse termo, mas o termo em inglês é muito comum ser chamado de slime molds, que numa tradução livre quer dizer mofo gelatinoso. Então são formas que vão ter sempre na sua quando forem macroscópicos, vão ter um aspecto, uma consistência gelatinosa, tá? A gente vai entender por quê. E aqui, pessoal, já vou começar a pontuar as principais diferenças dos pseudofungos aqui de Amebozoa em relação aos fungos verdadeiros, tá? Então, primeira questão, pessoal. Não são sésseis, tá? Então, fungos verdadeiros e também os heteroconta, né, que a gente viu na nossa última aula, são organismos sésseis. O que é um organismo séssil, né? A gente falou isso nas nossas aulas iniciais, nas aulas introdutórias. São aqueles organismos que não se locomovem, tá? Ou seja, tem um modo de vida fixo, um modo de vida que a gente pode chamar de sedentário, né? Ou seja, não apresentam locomoção própria. Então, fungos verdadeiros e pseudofungos da linhagem heteroconta, né, que é os que a gente viu na aula passada, o esporo germina,
o soma se desenvolve e aquele lugar de desenvolvimento do soma, seja soma quitridial, seja soma leveduriforme, seja soma micelial, ele é fixo, pessoal, não apresenta mobilidade. O que vai apresentar mobilidade? Vão ser esporos flagelados, mas aí não é fase somática, né? Aí é fase reprodutiva, que pode ser assexual ou sexual. Aqui, pessoal, as amebas de maneira geral, ou os plasmódios, a gente já vai ver o que é um plasmódio, tá? Uma fase multinucleada que parece uma grande ameba, eles se locomovem, ou seja, primeira grande diferença, não são sésseis. Então aquilo que a gente tinha falado lá nas nossas aulas iniciais, de fungo sempre ser séssil, não se aplica aos pseudofungos ameboides, ok? E como que eles se locomovem, pessoal? Eu até coloquei um gifzinho aqui para a gente lembrar como que essa maneira de locomoção das amebas, elas imitem falsos pés ou pseudópodos, né? Esses pseudópodos que são projeções citoplasmáticas, tá? E aí aqui a gente tem uma participação muito importante de filamentos de miosina e actina, então os elementos do citoesqueleto são extremamente importantes nesse movimento citoplasmático em que a gente tem aqui, ó, né, a emissão de uma estrutura, de uma projeção citoplasmática. Então, essa projeção citoplasmática, né, quem é que dá a forma, quem é que pressiona para que seja formada essa projeção chamada pseudópodo? Por exemplo, aqui nesse GIF, né, estão sendo formados. A gente está aqui, a própria imagem está chamando a atenção para esse pseudópodo aqui. Quem é que tem função primordial? Os elementos do citoesqueleto, principalmente miosina e actina, tá? São essenciais nesse movimento citoplasmático por pseudópodos. Então, primeira coisa, os fungos ameboides, aqui os fungos da linhagem Amebozoa, se locomovem, não são sésseis. As fases somáticas são móveis por sobre o substrato, ok? Então a primeira grande diferença em relação a todos os outros fungos que a gente vai ver aqui na disciplina. Os que a gente já viu da linhagem heteroconta e os que a gente ainda vai ver da linhagem dos fungos verdadeiros, ok? A parede celular, quando presente, tá? Então outra coisa aqui, ó, a parede celular vai estar presente somente em algumas fases e quase nunca na fase somática, tá? A gente vai ter a parede celular aqui presente principalmente nas estruturas de resistência ou nas estruturas reprodutivas. Então as fases somáticas não têm parede celular, né? Uma outra diferença. Quando ela está presente, ela é celulósica. Ou seja, ó, vamos tentar entender. Pseudofungos que a gente vai falar aqui na disciplina, os que a gente já viu na aula passada, heteroconta, e os que a gente está vendo aqui hoje, Amebozoa, parede celular é celulósica. Fungos verdadeiros, parede celular é quitinosa e com beta-glucanos, ok? Só que um detalhe aqui dos Amebozoa. A parede celular, ela na maior parte das fases que a gente encontra no ciclo de vida, ela não está presente. Então, as fases somáticas, basicamente, são desprovidas, as fases somáticas que crescem, que são metabolicamente ativas, que vão se alimentar, são desprovidas de parede celular, ok? Então, essa situação a gente não encontra nos outros fungos que a gente vai ver durante a disciplina. Sempre a gente vai encontrar a parede celular nos fungos verdadeiros, nas fases somáticas e também nos pseudofungos de heteroconta. Glicogênio como reserva de carboidratos, isso é uma semelhança com os fungos verdadeiros, mas é uma diferença em relação aos pseudofungos heteroconta. Lá a reserva energética era principalmente em forma de micolaminarina. Pessoal, se vocês não lembram o que é o glicogênio, não sabem, tá? É importante fazer essa revisão, é importante buscar, né, que informação é essa. Glicogênio é um polissacarídeo, é uma forma, é uma cadeia de glicose, é uma forma como que diversos organismos, diversas linhagens eucarióticas armazenam glicose. Então, o glicogênio ocorre, por exemplo, nos fungos verdadeiros, ocorre aqui nos Amebozoa e ocorre nos animais também. Aí pegando essa árvore filogenética aqui, ó,
pegando essa árvore filogenética, a gente vê onde é que estão essas linhagens que possuem glicogênio, né? A mebozoa, que a gente está vendo aqui na aula de hoje. Ó, fungos verdadeiros está aqui e os animais estão aqui. Ou seja, ó, são todos os organismos proximamente relacionados, digamos, no contexto dos eucariotos. Ok? Então, todas essas linhagens aqui, ó, mebozoa e opisthoconta, acabam tendo como principal reserva de carboidratos o glicogênio. Ok? Aqui, pessoal, uma diferença fundamental, tá? Esses dois últimos tópicos aqui são fundamentais para a gente entender o comportamento, o modo de nutrição e como que esses fungos aqui se alimentam, do que eles se alimentam. Então, aqui não tem digestão extracelular, não tem secreção de enzimas, não tem nutrição osmotrófica, tá? Os fungos aqui, os pseudofungos, melhor dizendo, de amebozoa, fazem fagocitose, são fagotróficos. Então, de que maneira eles vão se alimentar? Eles vão fagocitar, né, englobar estruturas que estão fora da célula e vão colocar essa estrutura para dentro, formando uma vesícula chamada fagossomo. Vai fagocitar estruturas relativamente grandes, a gente já vai ver que estruturas são essas, que seres são esses, e a digestão desse alimento é feito dentro da célula. Então, claro, né, não preciso nem ficar chamando atenção, né, para a diferença gigantesca em relação às outras linhagens, né? Heterocontos e fungos verdadeiros, pessoal, né, ou os pseudofungos dos heterocontos, a digestão é sempre fora da célula. O modo de nutrição é sempre heterotrofia por absorção, é sempre osmotrofia. Aqui isso nunca acontece, pessoal. Então aqui é uma exceção, né, no contexto da disciplina como um todo. Os pseudofungos de amebozoa fazem fagocitose, portanto a sua digestão, a nutrição, tá? Eu errei aqui, eu deveria ter colocado, tá? Vou corrigir depois. Eu não deveria ter colocado nutrição, eu deveria ter colocado digestão, tá? Fica muito mais preciso. Então, fagocitose com digestão, eu não vou deixar para fazer isso depois, tá? Eu posso fazer agora, corrigir agora. Então, vou colocar aqui, ó, digestão intracelular, ok, pessoal? Digestão intracelular. Perdão, tá? Deixa eu só acionar a caneta de novo. Então, a digestão aqui é intracelular, beleza? Fagocitose, digestão das estruturas dentro da célula. Completamente distinto de todos os outros grupos que a gente vai ver durante a disciplina. Então, pessoal, esses fungos não são decompositores. Isso eu já chamei a atenção para vocês. O modo de nutrição clássico dos fungos, da digestão extracelular, a osmotrofia, é a maneira mais eficiente de fazer decomposição. Todos os organismos decompositores propriamente ditos, pessoal, basicamente têm esse modo de nutrição. Como aqui os fungos de amebozoa são fagocitários, eles têm uma outra importância ecológica. Eles não são decompositores, eles não fazem decomposição de matéria orgânica, eles não fazem aquele processo que a gente falou lá nas aulas iniciais de remineralização dos compostos orgânicos, né? Fazer a transição do mundo orgânico para o mundo inorgânico novamente. Não, esses fungos aqui, eles podem ser classificados quanto à sua estratégia ecológica de duas maneiras. Ou eles são detritívoros, né? Vão se alimentar de detritos, pequenas estruturas que ocorrem no substrato que eles estão crescendo, ou eles são predadores, vão predar outros organismos. E sempre em ambiente terrestre, tá? Não tem nenhum tipo de amebozoa que vai ocorrer em ambiente aquático. Ou seja, pessoal, não são decompositores, tá? Então, são diferenças essenciais, diferenças fundamentais entre os grupos que a gente vai ver na aula de hoje e todos os outros que a gente vai ver durante a disciplina, tá? Então, aqui ocorre fagocitose, digestão intracelular e não são decompositores, são detritívoros
ou predadores, né? A gente vai ver que estruturas que eles se alimentam, né? Que eles vão fagocitar e utilizar como fonte de alimento, né? A gente já vai falar disso na sequência da aula, ok? Pessoal, primeiro grande grupo, tá? Já vamos direto para os grupos, tá? Não tem muito detalhe para ficar falando aqui de amebozoa, tá? Não é um objetivo da disciplina detalhar, né? Um detalhamento muito extenso a respeito de amebozoa. Nosso objetivo é detalhar os dois principais grupos de diversidade de pseudofungos que ocorrem aqui. Então, o primeiro grande grupo, pessoal, é chamado Dictyosteliomycota. Não é um grupo tão pequeno, mas também não tem uma diversidade tão grande. A gente tem aí entre 150 e 200 espécies, mais ou menos, né? Um pouco mais de 150 espécies conhecidas, um grupo relativamente pequeno. E a fase somática, pessoal, ela pode ser representada por amebas unicelulares, que são achatadas, tá? É caracterizado por ter amebas achatadas, com os pseudópodos filiformes, né? Então, por exemplo, esse pseudópodo que eu tinha mostrado aqui no slide anterior, tem que voltar 2 vezes. Esses pseudópodos aqui são pseudópodos lobosos, né? Eles são pseudópodos mais arredondados. Aqui, em Dictyostélio, como vocês podem ver nessa imagem, os pseudópodos são bastante finos. Então, uma característica dessas amebas, quando observadas em microscópio, tá? Os pseudópodos sempre bastante fininhos, filiformes, nunca pseudópodos lobosos, tá? Essa é a principal forma somática, tá? Uma forma unicelular, amebas achatadas. Só que, pessoal, essas amebas, elas podem viver basicamente de uma forma colonial, elas vão viver de maneira bastante agregada, tá? E vão formar uma massa de amebas. Essa colônia de amebas vai ser chamada de falso plasmódio ou pseudoplasmódio. Pessoal, a gente já vai entender o que é um plasmódio, e quando a gente entender o que é o plasmódio, vai ficar mais claro o que é um pseudoplasmódio, tá? A gente só precisa entender o seguinte, ó, que a forma de crescimento somático aqui nesse grupo ou são amebas unicelulares, ou essas amebas unicelulares vão formar uma colônia de amebas. Essa colônia de amebas vai formar uma estrutura chamada pseudoplasmódio. Por que pseudoplasmódio, tá? Por que falso plasmódio? Porque aqui, nessa colônia de amebas, os limites celulares das amebas, eles persistem. Ou seja, essas amebas, quando formam uma colônia, elas mantêm a sua membrana plasmática, ok? Porque no plasmódio verdadeiro, a membrana plasmática acaba desaparecendo. Vai ficar uma grande massa protoplasmática multinucleada sem delimitação entre as células, tá? Isso é um plasmódio verdadeiro. O pseudoplasmódio, as membranas das amebas ficam intactas, tá? Então é só uma colônia de amebas. O que é importante a gente falar aqui também é que essa fase amebóide aqui de crescimento, ela não tem parede celular, né? Eu não vou voltar no slide anterior, né? Lembrem do gifzinho ali dos pseudópodos sendo emitidos ali da ameba, né? Como essas fases somáticas precisam se locomover e elas precisam ter uma certa flexibilidade para formar esses pseudópodos, e isso ocorre numa velocidade até grande, pessoal. Então essas fases aqui somáticas não tem parede celular, né? A gente já tinha falado no slide anterior, mas é importante a gente ressaltar, não tem parede celular. A parede celular ia, primeiro, dificultar esse movimento amebóide, dificultar a emissão dos pseudópodos e, segundo, dificultar também o processo de nutrição para fazer fagocitose, né? A parede celular, na fase somática, ela ia ser mais um empecilho, né, já que a maneira de nutrição aqui é por fagocitose e não são organismos sésseis, então ia ser mais um empecilho do que uma estrutura que ia auxiliar. Então essas fases somáticas são desprovidas de parede celular, né? Uma coisa um tanto quanto intuitiva, beleza? Já a reprodução, pessoal, tá? Aqui a gente vai falar de alguns aspectos importantes de como que como que são as fases reprodutivas, tá? Eu vou mostrar um videozinho para vocês de como que esses dictyostélios se movem sobre o substrato, formam essa fase
pseudoplasmodial e acabam formando a principal estrutura reprodutiva que é observada nesses grupos, que é uma estrutura assexual, que são chamados de sorocarpos, tá? Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, primeira coisa, né? A gente pode encontrar nesse grupo aqui fase reprodutiva sexual e fase reprodutiva assexual. Então eu vou chamar primeiro a atenção para vocês, tá? Para essa imagem que está aqui mais para a esquerda. Tem uma imagem que eu retirei lá do Webster, daquela bibliografia básica que eu passei para vocês, mostrando, tá, que o ciclo de vida aqui como um todo, tá, a maior parte do ciclo de vida corresponde a uma fase haploide. Então, a fase ameboide ou a fase de pseudoplasmódio, que são amebas, essa colônia de amebas, corresponde então, na sua grande parte, ó, a núcleos haploides. Então, toda essa fase aqui, essa fase ameboide aqui, ó, que pode incistar, tá? Que pode incistar, ela pode formar uma estrutura de resistência. Essa estrutura de resistência aqui sim vai ter parede celular, né? Dá para ver aqui pela imagem, tá? Mas isso é um detalhe. Mas de maneira geral, ó, essa fase principal aqui, as principais fases de crescimento somático, né? Ameba ou pseudoplasmódio, que a gente já vai ver, são fases haploides, tá? Então, primeiro aspecto, como que é a reprodução assexual? A reprodução assexual, pessoal, então essas amebas aqui, ó, são haploides e elas podem se reproduzir de maneira assexual, sofrendo mitose simples. Quando uma ameba dessas sofre mitose simples, o que vai acontecer? Ela está se reproduzindo de maneira assexual, simples, ok? Só que, geralmente, o que vai acontecer? Então, a primeira coisa que vai acontecer, tá? Essas amebas aqui, ó, elas vão se reunir numa grande estrutura, uma colônia de amebas chamada pseudoplasmódio. Aqui eu já vou começar a chamar a atenção para vocês para essa figura que está aqui mais para o canto direito, tá? Então, está circulado aqui, ó, toda essa região da figura que corresponde ao pseudoplasmódio. Tá? Essa mesma estrutura que eu estou circulando aqui na figura da esquerda. Tá? Então, pessoal, essas amebas estão lá crescendo sobre o substrato, né, se alimentando, fazendo fagocitose e eventualmente sofrendo mitose. Aí as condições do meio mudam. Tá? As condições do meio mudam. O alimento começa a ser um pouco mais raro, pode mudar a temperatura, mudar a umidade dissolvida, né, a quantidade de água nesse meio que elas estão crescendo. Então elas vão começar a se reunir. Ó, essa imagem aqui está mostrando diversas amebas se reunindo para formar uma colônia de amebas, que é o que está circulado aqui. Então vamos tentar entender essa imagem. Ó. Cada um desses pontinhos aqui, ó, pessoal, desses pequenos pontinhos que a gente observa, ó, cada um desses pequenos pontinhos, eu vou chamar a atenção para essa região da imagem. Se eu fico tentando fazer círculos muito pequenos, o ponteiro aqui não funciona. Então, ó, cada um desses pontinhos nessa imagem aqui é uma ameba. Tá? Então, nessa imagem tá vendo essas amebas se reunindo, ok? Formando uma colônia de amebas chamada pseudoplasmódio, ok? Esse pseudoplasmódio, pessoal, ele como um todo, ele se locomove pelo substrato também, tá? Ele vai se locomovendo. E à medida que ele vai se locomovendo, mais e mais amebas vão se juntando a essa colônia, ok? Essa colônia como um todo, ela vai primeiro formar uma massa compacta que se locomove pelo substrato também, tá? E vocês, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí com clareza, que é essa fase aqui, ó, que é chamada de slug, tá? A tradução, pessoal, de slug para o português é lesma. É uma fase que parece uma pequena lesminha, parece um gastrópodo, que se locomove pelo substrato também. Essa estrutura, esse slug, que continua sendo uma massa de amebas, tá? É uma transformação do pseudoplasmódio. Essa massa de amebas
sofre modificações morfológicas e vai formar o esporângio, tá? Ou a estrutura reprodutiva, né? O esporóforo assexual típico do grupo, que é chamado de sorocarpo. Então, esse sorocarpo aqui, ó, que é o que está sendo chamado a atenção aqui na imagem da direita também, pessoal. Esse sorocarpo, tá? Ele nada mais é do que uma transformação morfológica da fase de lesma, que por sua vez nada mais é do que uma transformação morfológica da fase de pseudoplasmódio. E o pseudoplasmódio, no final de contas, é uma colônia de amebas, ou seja, toda essa fase aqui, ó, reprodutiva assexual, que é o que está mais aqui no canto esquerdo da imagem, toda essa fase assexual aqui, ó, nada mais é do que, primeiro, uma reunião dessas amebas, uma colônia de amebas que começa a sofrer transformações morfológicas. Isso aqui, pessoal, é reprodução assexual, ou seja, não envolve meiose. Então, os esporos que são formados aqui no sorocarpo, ele nada mais vai ser do que amebas modificadas, tá? Amebas que vão formar também uma estrutura de resistência e que vão ser dispersadas na forma de esporo. Vocês podem ver aqui, ó, que quando esse esporo germina, nada mais é do que a eclosão de uma ameba, ok? Então isso daqui, ó, toda essa fase assexual aqui, até a formação do sorocarpo, nada mais é do que transformações, nada mais são, né, do que transformações morfológicas, tá? De toda essa fase que é uma colônia de amebas chamada pseudoplasmódio, ok? Pessoal, a fase sexual, ela é rara, ela não é muito comum de acontecer, tá? Então, o que vai acontecer durante a reprodução sexuada? A gente já viu, ó, essas amebas aqui são haploides, essas amebas são haploides. Então, quando esse fungo vai fazer reprodução sexuada, o que acontece? Duas amebas distintas, elas vão fazer a função de gametas, ou seja, uma vai fecundar a outra, ó, plasmogamia, tá? E cariogamia, tá? Então aqui, ó, formou uma célula 2N. Isso aqui é um zigoto, só que esse zigoto insista, forma um macrocisto. Esse macrocisto também é uma estrutura de resistência, tá? Tem bastante conteúdo energético, uma parede celular bastante engrossada. Quando as condições do meio forem as ideais, ele germina. Esse macrocisto, ele sai da fase de encistamento. E quando ele sai da fase de encistamento, o que ocorre? Meiose, ou seja, esse núcleo 2N aqui, ó, esse núcleo diploide, vai sofrer meiose e vai dar origem novamente a amebas haploides. Essas amebas haploides correspondem já à fase somática característica, que são as amebas achatadas, ok? Então a reprodução sexual aqui, ela não é muito comum, tá? É mais rara, e é meiose do tipo zigótica. Por quê? O que acontece, pessoal? Tá? A fase do ciclo de vida que corresponde à fase 2N, o zigoto aqui, ó, é extremamente curta. Então, o zigoto sofre a meiose, ok? Por isso que é chamado de meiose zigótica. Ou seja, na meiose zigótica, que é a característica dos fungos verdadeiros também, a fase 2N nunca sofre mitose. A fase 2N, os núcleos 2N, não sofrem mitose, ok? Então, aqui, ó, a fase somática é haploide. As estruturas de reprodução assexuadas são todas haploides, né? Tudo que a gente está vendo aqui, ó, basicamente nesse desenho, são fases haploides. Qual que é a única fase diploide? A única fase diploide é essa aqui, ó, o zigoto, ok? Aqui é um macrocisto, né? O que é um macrocisto? O macrocisto é o zigoto modificado, é o zigoto encistado. Então, a única fase 2N aqui é o zigoto. Ele se forma, não sofre nenhuma mitose. A única divisão celular que ele vai sofrer é a meiose. E essa meiose aqui já gera as amebas
da fase somática. Ok? Professor, Pessoal, alguém abriu o microfone? Pedro, vai, eu, fala, Pedro. é, o slug ou o sorocarpo, eles são macroscópicos, dá pra ver? Tá, eu já vou mostrar um vídeo aqui, Pedro. Acho que vai ficar um pouco mais claro, tá? O sorocarpo, ele é macroscópico, tá? É diminuto, não chega, mal chega a milímetros. Muito, muito delicado. Nunca observei isso, Pedro. Nunca observei, tá? Deve ser muito difícil encontrar. Pode ser que eu já tenha visto alguma vez, por exemplo, o sorocarpo na natureza e nem sabia o que, que era. Tá? Então, por exemplo, a minha experiência com eles, tá? Eu conheço eles só da literatura e dos vídeos e de imagens. Tá? Nunca vi esse material na natureza, nunca vi esse material em laboratório. Então, basicamente, todas as fases ali são microscópicas, com exceção do sorocarpo, que é macroscópico. Mas mesmo assim é um macroscópico muito pequeno. Então, acho que vocês vão ter uma ideia melhor das dimensões dessas estruturas nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Esse vídeo aqui, ó, pessoal, tá? Eu vou, claro, né, disponibilizar para vocês lá no. Deixa eu ver se tem. Essa é a melhor resolução. Tá? Lá via Google Sala de Aula, naturalmente. Vocês viram, né? Só abrindo por isso, vocês viram lá que eu disponibilizei alguns vídeos de esporos reprodutivos, né? Tanto assexuais quanto sexuais de homicetos, né? Aqueles vídeos lá, pessoal, até eu posso comentar eles com vocês depois. Se vocês assistirem eles, abrirem eles no YouTube, tá? Vai aparecer uma lista ali de sugestões sempre vai aparecer do lado e tem inúmeros vídeos, né? Sobre o zoomicota e a mesma coisa aqui para os amebozoa, né? Eu vou mostrar alguns vídeos que eu vou disponibilizar depois, mas vocês podem explorar mais esses vídeos que aparecem na listagem automática do YouTube, tá? Tem muita coisa disponibilizada. Então aqui, pessoal, o que, que vai aparecer nesse vídeo aqui, tá? Vai aparecer o ciclo de reprodução assexuado de uma espécie de Dictyostelium, né? Essa daqui, Dictyostelium discoideum, tá? Começa pelo quê? Começa mostrando a fase somática. Então, o que, que é a fase somática aqui, ó? As amebas, ó, cada uma dessas amebas aqui é um indivíduo distinto de um Dictyostelium micota. E vocês vão perceber, ó, pessoal, essas outras estruturas menores aqui, ó, são outros organismos dos quais eles estão se alimentando. Nesse caso aqui, são bactérias. Então, vocês podem ver, ó, claro que é um vídeo acelerado. Percebam, ó, eles estão fazendo o quê? Fagocitando. E eu vou chamar a atenção para vocês observarem, né? Deixa eu voltar um pouco o vídeo. Vocês observarem, deixa eu aqui, ó. Olha os pseudópodos. Olha como os pseudópodos são finos, bastante filiformes, tá? Então a característica desse grupo, quando a gente compara com amebas de outros grupos, os pseudópodos são quase sempre lobosos. Nesse caso são pseudópodos filiformes. Claro que é um vídeo acelerado, né? Então, ó, essas amebas estão se locomovendo aí sobre o substrato, fagocitando, no caso aqui, fagocitando bactérias. Nessa fase aqui, né? Tá parecendo um plasma essa imagem, né? Aqui, pessoal, tá, já é uma imagem desaproximada, mostrando diversas amebas. Então, tentem imaginar o seguinte, ó. Nessa imagem aqui, a resolução não tá das melhores, mas tentem imaginar que cada pontinho aqui, cada pontinho é uma ameba. Tá, essas amebas primeiro vão começar a se reunir para formar o pseudoplasmódio e depois esse pseudoplasmódio vai se modificar morfologicamente para formar a lesma, o slug, que por sua vez vai se transformar no sorocarpo. É esse processo que a gente vai acompanhar. Primeira coisa que começa a acontecer, ó, parece um plasma, né, pessoal? Tá tudo confuso aqui, porque é uma imagem desaproximada. Então aqui, ó, já começou a formar a fase começou a tomar forma, ó.
fase pseudoplasmodial. Ó as fases pseudoplasmodiais. Ó, esse pseudoplasmódio se locomovendo. Pessoal, isso daqui é uma massa de milhares e milhares ou eventualmente até milhões de amebas que se reúnem e vão formar uma grande colônia que, por sua vez, se locomove por sob o substrato. Da mesma maneira, fazendo fagocitose e se alimentando. Pessoal, enquanto esses organismos estão se locomovendo, eles não vão perder a oportunidade de se alimentar. É claro, surgiu alguma coisa ali que é fonte de alimento, manda para dentro da célula e fagocita. Tá? Então, independente de estar isolado ou na fase colonial aqui, eles continuam se alimentando, ok? Então aqui, ó, uma infinidade de amebas, né, formando essa grande massa pseudoplasmódio. Percebam aqui na periferia do pseudoplasmódio as amebas atrasadas, ó. Estão chegando aqui, ó. As amebas atrasadas formando essa grande massa que é o pseudoplasmódio. Ó, percebam lá, ó. Diversas amebas, ó, correndo para formar o pseudoplasmódio, tá? O que vai acontecer com o pseudoplasmódio? Ele vai ficar compactado, vai ficar bastante compactado e vai formar uma... Aqui é um detalhe, ó, um detalhe do pseudoplasmódio. Então as amebas, ó, olha essa atrasadinha aqui, ó, tá com fome, essas atrasadas estão com fome, estão se alimentando aí e indo atrás do pseudoplasmódio. Então o pseudoplasmódio, né, pessoal, essa massa de amebas, essa massa colonial de amebas. E aí o que começa a acontecer? Isso aqui já é uma imagem, tá? Com um zoom mais afastado ainda. Um zoom mais afastado ainda. Então aqui, ó, esses pseudoplasmódios, eles vão formar então essas estruturas que parecem uma pequena lesma. Tá? Aqui já está na fase do slug, na fase de lesma. Vocês viram que o aspecto é distinto? Né? Então, aqui, ó, segue sendo colônia de ameba, pessoal. Segue sendo colônia de ameba. Só que aqui a forma está distinta. Olha só que interessante. Como ela se locomove sobre o substrato. E ali, ó, que a gente está vendo ali aqui, ó, cada uma dessas estruturas aqui são as amebas, né, que estão isoladas, e à medida que essa fase de lesma se locomove sobre o substrato, ela se locomove muito mais rápido que a fase pseudoplasmodial, continua se alimentando e incorporando amebas na sua estrutura, tá? E o que vai acontecer, pessoal? Tá? E aqui começa, de fato, o processo reprodutivo assexual pela formação de sorocarpos. Ó, aqui está mostrando que diferentes lesmas podem se fundir, formar uma estrutura maior, né? Quando ela encontrar um local ideal, e é isso que vai mostrar aqui agora, ó, quando elas encontrarem um lugar ideal, quando as condições forem ideais, cada uma dessas lesmas se transforma em um sorocarpo, tá? É esse processo, ó, a partir desse momento, é isso que está acontecendo, ó, pessoal. Vocês vão perceber que cada uma dessas estruturas aqui vai sofrer modificações morfológicas e vai formar o sorocarpo, tá? Então até um nome que eu não gosto muito, né, porque tem o sufixo carpo, carpo quer dizer fruto. Não gosto muito desse nome, mas não tem nenhum outro nome alternativo na literatura, tá? Então a gente segue utilizando ele, tá? O sorocarpo, então, estrutura reprodutiva assexual aqui dos Dictyostelios. Então olha aqui o que está acontecendo, ó, pessoal. Está emergindo do substrato. Cada um desses sorocarpos aqui vai ter uma haste de sustentação. Aqui no ápice vão se diferenciar os esporos. E de lá que eles vão ser liberados. Qual que é a estrutura disso daqui, pessoal? São amebas modificadas. Aí aqui sim, ó, para formar o sorocarpo, essas amebas formam sim parede celular para conseguir formar essa estrutura rígida, digamos assim, quando comparada lá com todas as outras fases, né? Ameboide, pseudoplasmodial ou a fase de lesma. Lá não tinha parede celular, aqui começa a ter parede celular, o vídeo acabou, tá? Porque depois os esporos são dispersados, né? Então, ó, esse processo de diferenciação do sorocarpo são amebas que começam a se estruturar e formar, né, essa estrutura que, respondendo à pergunta do Pedro, tá? Essa estrutura, Pedro, sim, é macroscópica.
Qual que é o tamanho disso daqui? Tá? É menos de 1 milímetro. Então é muito, muito pequeno. Tá? Eu nunca observei na natureza. Pode ser que eu já tenha observado alguma vez e nem sabia do que se tratava. Tá? Então são estruturas diminutas, muito delicadas, tá? Super difíceis de serem observadas. Isso daqui, tá? A gente não observa em aula prática, que é porque eu nem sei diferenciar essas estruturas, tá? Então, isso aqui a gente vê só na aula teórica mesmo, né? Dictyostelium micota a gente não vê nem na aula prática. Então, aqui é o processo de formação de um sorocarpo, o seu stipe, né? A sua haste de sustentação, e aqui no ápice é onde vão ser diferenciados os esporos assexuais, ok? Pessoal, alguma dúvida desse processo aqui, do processo de formação do sorocarpo, da estrutura reprodutiva aqui dos Dictyostelium micota, como que é o seu comportamento, como que é a sua reprodução? Alguma dúvida em relação a isso? Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Ah, Gregory, desculpa, eu não tinha visto a tua pergunta, né? Já faz 20 minutos que tu tinha feito a pergunta aqui da parede celular, tá? Então, a parede celular, tá? Ela vai ocorrer aqui, independente de ser dictiostélio ou o próximo grupo que a gente vai ver aqui, que é mixomicota. Então, a parede celular, ela vai ocorrer ou nas estruturas de resistência, ou nas estruturas reprodutivas, nunca na fase somática, tá? Então, vamos pegar como exemplo aqui para responder a tua pergunta aqui de dictiostélio. Vamos pegar aqui o ciclo de vida, ó. Onde é que vai ter parede celular aqui nesse ciclo de vida? Nas estruturas de resistência, que podem ser duas, ó, o microcisto ou o macrocisto. E na estrutura reprodutiva assexuada aqui no caso, no sorocarpo e e nos esporos. Ok? Então, a gente vai encontrar a parede celular somente nessas três fases aqui, ó. Fase ameboide, fase de pseudoplasmódio, fase do slug, desprovidas de parede celular. Ou seja, a maior parte do ciclo de vida desses organismos, essencialmente, né, a fase somática, isso se aplica também aos mixomicetos, o próximo grupo que a gente vai ver, desprovido de parede celular, ok? Então a parede celular aqui vai ocorrer ou em estruturas de resistência ou nos esporos reprodutivos, beleza? Então uma diferença bastante grande em relação a todos os outros grupos que a gente vai ver na disciplina. Porque o que a gente viu na última aula, heteroconta, tem parede celular em todas as fases. Fungos verdadeiros, basicamente, também vão ter parede celular em todas as suas fases, né? Estou falando aqui principalmente fase de crescimento, fase somática. Então a gente vai encontrar a parede celular na fase somática de pseudofungos heterocontos e de fungos verdadeiros. Não vamos encontrar a parede celular nas fases somáticas de pseudofungos ameboides, né? Acho que eu respondi a tua pergunta. Desculpa, tá, Gregory, não ter visto a tua pergunta antes. Alguma dúvida a mais, pessoal? Algum questionamento aqui? Não? Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó, na nossa aula, tá? Como eu tinha falado, o grande grupo de diversidade aqui de amebozoas são os mixomicetos ou mixomicota. Percebam vocês, né? Já aí próximo de 1000 espécies descritas, a gente tem aí entre 850 e 900 espécies mais ou menos, né? Esse número aumenta todo ano, é um grupo que ainda tem muita coisa, muita diversidade para ser descoberta, né? Todo ano aí tem descrição de no mínimo aí umas 20, 30 espécies novas de mixomicetos. Aqui a fase somática, pessoal, ela é representada por duas fases, tá? A gente vai entender isso quando detalhar o ciclo de vida, tá? Por quê? Porque a fase somática, a principal, ela é um plasmódio. E esse plasmódio é um plasmódio verdadeiro, ele é 2N. Mas tem uma fase do ciclo de vida, que é uma fase unicelular de amebas haploides, ok? Então o soma aqui, ele pode ser tanto plasmodial quanto ameboide. Só que a fase preponderante, tá, que eu vou chamar mais atenção aqui, é a fase 2N, é a fase plasmodial.
o que é um plasmódio, pessoal? Tá? Para ficar claro, plasmódio é uma massa de protoplasma gigante, gigante, macroscópica. Macroscópica que pode se estender por centímetros. A gente consegue observar sem auxílio de lupa, sem auxílio de microscópio. A gente consegue observar essa massa na natureza. Então, é uma massa protoplasmática multinucleada. E os núcleos aqui são diploides. Também, ó, desprovido de parede celular, né? Acabei de falar isso daqui, as fases somáticas não têm parede celular. E aqui o importante também é falar que não há limites de membrana plasmática entre esses núcleos, ou seja, é uma massa protoplasmática indiferenciada. A única membrana que vai ocorrer aqui é a membrana do próprio plasmódio. O próprio plasmódio tem uma membrana, mas internamente ele é uma massa protoplasmática. Uma massa do líquido celular multinucleado, que pulsa por sobre o substrato, tá? A gente já vai ver esse movimento de pulsação, tá? Então ele se expande e retrai, e dessa maneira ele se move sobre o substrato. Aqui uma pergunta, pessoal, assim, ó, sempre que eu tô montando essa aula, tá? Já, sei lá, é a 20ª vez que eu monto essa aula, né, eu começo a me perguntar, e eu vou ser extremamente sincero com vocês, tá? Essa fase plasmodial aqui, ela é unicelular ou ela é multicelular? Difícil responder, porque, na verdade, esse protoplasma, ele é como se fosse uma grande célula multinucleada que pulsa por sobre o substrato, porque as células perdem o limite até da membrana plasmática. Vocês conseguem entender isso? Basicamente, essas amebas se fundem para formar uma grande massa celular. Mas como que a gente vai chamar uma estrutura macroscópica de unicelular? Tá? Então, eu fico na dúvida de caracterizá-la como unicelular ou multicelular. Minha tendência é chamá-la de multicelular. Mas a gente não precisa, né, necessariamente classificar ela em uni ou multicelular. A gente precisa entender que ela é uma massa protoplasmática sem diferenciação de parede, sem diferenciação de membrana plasmática e que possui diversos núcleos. Do ponto de vista funcional, ela funciona como um organismo multicelular. Só que do ponto de vista estrutural, ela não tem nem diferenciação das células. Tá? A gente tem que, em biologia, né, às vezes, né, a gente tenta classificar tudo, colocar em categorias que são excludentes, e a gente tem que se dar conta que a natureza não funciona dessa maneira. Tá? Às vezes a gente encontra situações que são intermediárias, como é o caso aqui do plasmódio. O plasmódio, ele é unicelular ou ele é multicelular? Para mim, se dissessem para eu tomar uma decisão, eu diria que ele é multicelular. Tá, mas e cadê a divisão entre as células? Não tem. Não tem divisão entre as células. A única coisa que a gente consegue observar são núcleos. Tá? Então é difícil a gente dizer é unicelular ou é multicelular. Depende da ótica, né, do ponto de vista funcional. Multicelular. Do ponto de vista estrutural. Unicelular, não tem diferenciação entre as células. Ok? Então a gente já vai ver que estrutura é essa. Vamos ver como que é o seu aspecto. Também vou mostrar um videozinho aqui para vocês, para a gente entender como que essa fase plasmodial se locomove por sob o substrato, ok? Parede celular, tá? Então já falamos sobre isso, vai estar presente somente nos esporos reprodutivos ou na fase de resistência, tá? Que é chamada de esclerócio. A gente também já vai ver o que é o esclerócio. Tá? E aqui, pessoal, tá? Vou chamar a atenção aqui pro ciclo de vida, vou explorar bastante, tá? Então a gente tem aqui duas fases somáticas no ciclo de vida. Uma fase diploide, que corresponde ao plasmódio, e uma outra fase haploide, que corresponde a amebas haploides, tá? Essa fase aqui, sim, essa fase é unicelular, a fase haploide. Ou seja, o ciclo de vida dos mixomicetos alterna entre uma fase diploide e uma fase haploide. Ou seja, pessoal, aqui a meiose é um ciclo de vida muito parecido com o das plantas verdadeiras, ciclo de vida de alternância de gerações. Por que alternância de gerações? É fácil entender, porque alterna entre uma geração
diploide e uma geração haploide. Ou seja, pessoal, tanto os núcleos haploides quanto os núcleos diploides sofrem mitose aqui nesse tipo de reprodução, nesse tipo de ciclo de vida. Tá? Para a gente comparar com os outros que a gente viu ou vai ver durante a disciplina. Meiose gamética, característica dos homicetos. Somente os núcleos diploides sofrem mitose. Meiose zigótica, que é característica dos fungos verdadeiros. Somente os núcleos haploides é que sofrem mitose. No ciclo de vida de alternância de gerações ou meiose espórica, tá? Que é o característico aqui dos mixomicetos, tanto os núcleos haploides quanto os núcleos diploides vão sofrer mitose, ok? Ambas as fases podem sofrer mitose, ok? A gente já vai ver detalhes desse ciclo de vida, vai ficar tudo muito mais claro aqui. Então, para a gente tentar resumir, tá? A fase preponderante dessas duas que ocorrem, das duas gerações, né? Eu acho que já ficou bem claro aqui, é a fase plasmodial. É a fase mais importante, é a fase que é dominante, é a fase que a gente vai encontrar de maneira muito mais recorrente na natureza. E aqui eu vou chamar a atenção, né, pessoal? Eu já tinha comentado ali nos slides iniciais sobre amebos hoje de maneira geral. Então, tá, mixomiceto, assim como os dictiostélio, tá? Não são decompositores. A gente vai encontrar eles sobre substratos que estão em decomposição, só que eles não se alimentam desse substrato. Eles vão utilizar o substrato somente como base para crescer. Uma superfície para eles crescerem e se locomoverem. Porque o que eles usam como alimento? Eles vão fagocitar microestruturas ou micro-organismos que ocorrem por sobre esse substrato. Então, onde que eles vão crescer, pessoal? Em que tipo de ambiente? Tá? Então, esse é um dos motivos deles serem estudados por micólogos. Tá? O primeiro, já vai ficar claro na sequência, porque as suas estruturas reprodutivas parecem muito com as estruturas reprodutivas dos fungos verdadeiros. E o segundo motivo é porque eles crescem nos mesmos ambientes que os fungos verdadeiros. Né? A gente vai atrás dos fungos verdadeiros lá que estão, por exemplo, no ambiente florestal, decompondo matéria orgânica no solo. Né? Um tronco caído, folhas caídas, podem ser, né, micro-animais invertebrados, melhor dizendo, que estão mortos. Né? A gente vai, né, procurando fungos, por exemplo, em ambientes florestais, né, revirando aquela matéria orgânica vegetal, principalmente, que está no solo, porque os fungos verdadeiros estão decompondo aquele substrato. E o que a gente acaba encontrando lá? Acaba encontrando ou as fases somáticas, né, a fase plasmodial, ou as estruturas reprodutivas dos mixomicetos no mesmo ambiente. Só que eles estão desempenhando papéis ecológicos totalmente distintos. Porque enquanto os fungos verdadeiros são decompositores, esses aqui são ou detritívoros ou predadores. Tá? Eles vão fagocitar, vão predar o que, pessoal? Então, por exemplo, esporos. Esporos do quê? De fungos, de protozoários, de plantas, né? Podem ser esporos de briófitas, de pteridófitas, pode ser pedaços de fungos, por exemplo, seções hifais, né, que ficaram para trás, que podem ou não estar vivas, grãos de pólen, tá? Esses fungos aqui conseguem fagocitar grãos de pólen, como a gente acabou de ver ali no vídeo dos dictiostélio, né? Bactérias, tá? Bactérias são uma das principais fontes de alimento aqui para esses fungos. Outros protozoários, deveria ter deixado aqui entre aspas, né? Protozoários não tem significado taxonômico ou filogenético, né? Falem como quiser. Tá? Então, eles fagocitam essas estruturas, formam fagossomos dentro do seu protoplasma, dentro das suas células. Portanto, a digestão é feita por vacúolos digestivos intracelulares, ok? Pessoal, isso tem que ficar bem claro. Esses fungos não são decompositores, eles não desempenham o mesmo papel ecológico que todos os outros grupos que a gente está vendo aqui na disciplina. Aqui também não tem nenhum caso de fungo parasita,
Não tem nenhum caso de organismo que estabeleça relação simbiótica. Então eles têm exclusivamente esse comportamento, essa estratégia de vida. Se locomover por sobre o substrato, realizando fagocitose de microestruturas. Sejam microestruturas que estão vivas, principalmente, sejam microestruturas que estão mortas. É esse o seu papel ecológico. Essa é a sua estratégia de vida. Independente da fase somática ser um plasmódio multicelular ou uma ameba unicelular. A estratégia é a mesma. Essas estruturas somáticas vão se locomover por sobre o substrato, realizando fagocitose. Pessoal, isso tem que ficar bem claro, tá? Porque é uma diferença gigantesca para todos os outros grupos que a gente está vendo na disciplina. Como eu falei aqui no começo da aula, né? A gente fica se perguntando assim, isso aqui é tão diferente assim, por que é estudado por micólogo? Né? Por esses dois motivos que eu falei para vocês. Pelas semelhanças da fase reprodutiva e porque acabam crescendo no mesmo ambiente, mas desempenhando papel ecológico totalmente distinto. É só por causa disso que são estudados por micólogos, tá? Então, até aqui, né, eu tinha comentado nas aulas iniciais com vocês, né, tudo que diz respeito à micologia em termos taxonômicos, digamos assim, acaba recebendo a terminação micota. Tá? Então a gente viu, né, oomicota, labirintolomicota e foquitriomicota na aula anterior. Hoje estamos vendo dictyosteliomicota e mixomicota. Tudo é pseudofungo, né? Nem é fungo verdadeiro, mas tem essa terminação micota que designa organismos fúngicos, digamos assim. E a mesma terminação vai se manter lá nos fungos verdadeiros, ok? Pessoal, ciclos de vida, tá? Eu deixei aqui no slide, tá? Porque, claro, né, eu passo os slides depois para vocês, tá? Mas eu, para explicar o ciclo de vida aqui, eu vou pedir ajuda, digamos assim, para um outro aplicativo, tá? Eu deixei tudo no Paint já aqui, que é o aplicativo do Jamboard, que é um quadro branco virtual da plataforma Google também, tá? Então, nesse quadro branco aqui, tem diversas funcionalidades, tá? Eu consigo mover as figuras, utilizar um laser, riscar esse quadro, apagar. Então eu vou utilizar ele aqui para explicar o ciclo de vida. De qualquer maneira, isso vai ser passado para vocês nos slides também, ok? Então vamos entender aqui, ó, pessoal. Deixa eu dar uma locomover um pouco essas. Eu já vou utilizar essas figuras aqui. Vou deixá-las amontoadinhas aqui no canto. Pessoal, deixa eu perguntar para vocês. Tá aparecendo com clareza o Jamboard aqui? Vocês estão vendo com clareza? Sim. Tá, beleza. Obrigado, Pedro. Tá, deixa eu só me organizar, pessoal. Eu vou aumentar aqui essa imagem. Como eu tinha mostrado para vocês já, pessoal, eu tenho utilizado, né, muito mais aqui as imagens de ciclo de vida do Raven, porque elas são bem didáticas, né? Lembrando, ó, como que funciona lá os ciclos de vida no Raven. Setas cinzas indicam fase haploide, setas castanhas indicam fase diploide. Então, primeira coisa desse ciclo de vida, ó, a gente bota o olho e vê, ó, que é basicamente dividido no meio, ó. Fase haploide e fase diploide, ou seja, ciclo de vida de alternância de gerações, ok? Meiose espórica. Vamos tentar ver então como que é essa meiose espórica, tá? Então, fase somática, pessoal. A fase somática dos mixomicetos é essa fase aqui chamada fase plasmodial. É a fase somática principal. Esse plasmódio aqui, então, é uma grande massa protoplasmática, sem parede celular, multinucleada, com núcleos 2N. Por que é um plasmódio verdadeiro? Porque aqui dentro desse plasmódio, pessoal, não há diferenciação entre as células. As células aqui perdem, inclusive, a sua membrana plasmática. Ah, então isso daqui quer dizer que isso daqui é uma grande célula?
Difícil, né, responder. Parece, né? Só tem membrana plasmática no limite, não tem membrana plasmática interna. Então é isso que eu vinha discutindo com vocês. É uma estrutura multicelular ou uma estrutura unicelular? É justamente isso que eu vinha comentando com vocês, né? Essa estrutura aqui, pessoal, o plasmódio, então é essa estrutura, ó, eu vou aumentar essas imagens, ó como que é o aspecto do, como que é o aspecto do plasmódio? O plasmódio, ele tem esse aspecto, ó, gelatinoso, vocês podem ver por essas imagens, ó, tem esse aspecto gelatinoso. Aqui, ó, um tronco em decomposição e um grande plasmódio. Parecem veias por sobre o substrato. E aqui um detalhe do plasmódio, ó. Então ele tem essas estruturas mais consistentes, onde está concentrado a maior parte do conteúdo protoplasmático e também boa parte das organelas. E o limite aqui, né, desse plasmódio, ó, o limite do plasmódio. Nesse limite aqui, ocorre então um movimento de pulsação. Ele pulsa, a gente já vai ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Ele se expande e retrai, se expande e retrai. E nesse movimento de expansão e retração, ele vai se locomovendo pelo substrato e ao mesmo tempo fagocitando estruturas, ok? Então essa é a fase plasmodial. Multinucleada, 2N, ok? Desprovido de parede celular. Agora, o que acontece com essa fase plasmodial, pessoal? Essa fase plasmodial, se as condições são desfavoráveis, ela pode encistar. Só que esse encistamento aqui vai formar uma estrutura macroscópica de resistência que é chamada de esclerócio. Então, ó, isso não é uma estrutura reprodutível, ok? É uma estrutura de resistência somente, que é o esclerócio. O que vai acontecer com o plasmódio para ele se transformar num esclerócio? Simplesmente, simples assim, vai formar parede celular no entorno do plasmódio e o conteúdo de dentro do plasmódio perde água e junta muita substância de reserva. E é isso que a gente vê aqui nessas imagens, ó. Então, até eu vou chamar a atenção para vocês, tá? Principalmente dessa segunda imagem aqui que eu ampliei, ó. Essa segunda imagem aqui que eu ampliei, tá? É uma estrutura de uma espécie chamada, de um gênero chamado fuligo, na verdade, tá? Que é muito comum no ambiente rural e no urbano também, pessoal. Esses dias essa estrutura aqui apareceu na minha composteira aqui em casa. Eu até bati algumas fotografias, eu vou compartilhar com vocês no Google Sala de Aula, tá? Então, é uma estrutura de resistência. Dá pra ver, ó, que ela guarda semelhanças, com o plasmódio. Aqui nos limites, principalmente, ó, sua forma geral lembra o plasmódio. Só que ele é o plasmódio em forma de resistência. O que é essa forma de resistência? Forma a parede celular, perde conteúdo de água, naturalmente vai parar de se locomover, né? Fica céssio, perde conteúdo de água e interrompe o seu metabolismo. Fica com bastante reserva energética em vacúolos citoplasmáticos, né? Claro, essa reserva energética vai ser principalmente em forma de glicogênio, como a gente já tinha visto. Tá? E aqui vocês podem ver, ó, pessoal, que é uma estrutura relativamente grande, né? Aqui a gente tem, ó, 1 milímetro, grande, né? Grande, né? Quando comparado com o que a gente vem vendo, né? Mas é uma estrutura que pode ser vista a olho nu. Essa estrutura aqui, ó, desse gênero fuligo, ele pode atingir aproximadamente uns 10 centímetros, digamos assim, de comprimento ou de diâmetro, né? Claro que vai depender da forma como ele ficar. Eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de observar isso daqui na natureza, mas quando a gente encosta nesse esclerócio aqui do fuligo, ele tem um aspecto pulverulento, tá? Ele parece um pó, uma massa compacta de um pó
que está ali no substrato, tá? A gente passa o dedo nele e sai um pó amarelo no nosso dedo, que é justamente essa fase plasmodial totalmente encistada, digamos assim, que está na fase de esclerócio, tá? Então, fase de esclerócio não é uma estrutura reprodutiva, na verdade é uma estrutura de resistência, ok? Prof, Oi. eu não entendi como ele vira esse esclerócio, de plasmódio a esclerócio. Tá? O plasmódio simplesmente sofre transformações morfológicas e fisiológicas, tá? Então, o plasmódio não tem parede celular, as células internas perderam inclusive o limite entre elas, né? Não tem nem membrana plasmática. Então, é uma grande massa de protoplasma. O que é o protoplasma? É o líquido citoplasmático, lembra? Então, essa fase plasmodial aqui, ó, primeiro, não tem parede celular e é riquíssima em água. E ela pulsa por sobre o substrato. O que acontece para se transformar aqui nessa fase de esclerócio? Essa fase plasmodial aqui, ó, primeiro, vai perder muita água, tá? Vai perder muita água, perder conteúdo aquoso. Vai diminuir ou praticamente interromper o seu metabolismo. Vai juntar muita substância energética no citoplasma, em vacúolos que vão acumular glicogênio e vai formar parede celular. Então, isso aqui, ó, é uma transformação morfológica dessa outra fase plasmodial. Entendeu? Assim, ó, é a mesma fase. É a mesma fase, só que essa daqui é a estrutura de resistência originada do plasmódio. São transformações morfofisiológicas, tá? Então, forma a parede celular nesse caso, junta muita substância energética no seu citoplasma, ok? E interrompe o seu metabolismo, né? Deixa de se locomover. Então, é uma transformação morfofisiológica da fase plasmodial. Em função de perder muita água, tá? Para interromper o seu metabolismo, ela fica com um aspecto diferente, fica com uma consistência distinta. Enquanto que essa fase aqui é gelatinosa, tá? Essa fase plasmodial, pessoal, tá? É comum de encontrar na natureza quando começam os períodos chuvosos. É super comum de ser encontrado. A gente faz eu já vou explicar, tem uma prática que a gente faz, tá, na disciplina de micologia para conseguir observar essa fase no laboratório. Então, quando as condições são adversas, o que acontece? Essa fase plasmodial aqui simplesmente ela se transforma na fase de esclerócio, através desses três fenômenos, digamos, que eu falei para vocês. O primeiro é perda de água. Segundo, acumular substância energética no citoplasma. Terceiro, formar a parede celular. Então, o aspecto, a consistência da fase de esclerócio é totalmente distinta da fase de plasmódio. Enquanto que a fase de plasmódio é gelatinosa, essa daqui ela tem um aspecto muito mais pulverulento, é muito mais sólido. Muito mais pulverulento. Por quê? Porque perdeu muita água e acabou formando parede celular nas suas células. Ficou claro que ficou, tá? Essa fase de plasmódio simplesmente é uma transformação, desculpa, a fase de esclerócio é simplesmente uma transformação da fase do plasmódio, ok? E quando, tipo, ele vai perder água, isso vai ser uma coisa natural? Tipo, por causa da condição adversa, ou ele vai provocar isso? Ele mesmo, não, é o seu, ele mesmo, tá? Ele mesmo é um mecanismo intrínseco dele. Quando ele vai se transformar na fase de resistência, né, o próprio plasmódio começa ele mesmo, né, perde água, ok? Beleza, obrigada. Pessoal, vamos seguir aqui no ciclo reprodutivo, tá? O que vai acontecer com esse plasmódio, tá? Digamos assim, ó, esse esclerócio e o plasmódio, pessoal, tá? Quantas vezes isso pode acontecer, né? Essa conversão para a fase de resistência.
Depende das condições do meio. Depende, né, da sinalização que o ambiente estiver dando para esse plasmódio, tá? Como está mostrado aqui pelas setas, essas fases são reversíveis entre si. Esclerócio vira plasmódio, plasmódio vira esclerócio, que é a estrutura de resistência, tá? Tantas vezes quanto for necessário, dependendo das condições do meio, tá? São formas conversíveis, digamos assim. Para fazer a reprodução sexuada, pessoal, o que acontece, tá? Então, o plasmódio como um todo, né, que está lá pulsando para o substrato, ele vai interromper o seu movimento e todo ele vai formar, então, a estrutura reprodutiva. Aqui nessa imagem do Raven está sendo chamada de esporângio, mas eu prefiro muito mais o termo esporóforo, porque a gente vai ver que essa fase aqui, ela pode ter 3 formas distintas. Mas independente dessas 3 formas, o que vai acontecer? Primeiro, o plasmódio começa a sofrer transformações morfológicas, ele interrompe a sua locomoção e começa a sofrer transformações morfológicas para formar a estrutura reprodutiva sexuada, que pode ser na forma de esporângio, pode ser na forma de etálio ou pode ser na forma de plasmodiocarpo. A gente já vai repetir esses nomes e vamos ver fotografias para entender como que é a transformação. Independente do tipo de esporóforo, o que vai acontecer lá dentro dele? Cada núcleo diploide, ó pessoal, cada núcleo diploide aqui dessa fase plasmodial vai sofrer então meiose, pessoal. Ou seja, um núcleo diploide dá origem a 4 núcleos haploides. Cada um desses núcleos haploides forma um esporo sexual, ok? Então, essa fase de esporo, assim como a fase de esclerócio, são as fases que aqui em Myxomicota apresentam parede celular. Onde é que vai ter parede celular aqui? Na fase de esclerócio e na fase reprodutiva sexual, esporóforos e esporos. Só nessas estruturas, as fases somáticas, que correspondem ao plasmódio, e as fases ameboides unicelulares, que a gente já vai comentar, não possuem parede celular, ok? Então, meiose desses núcleos diploides aqui da fase plasmodial sofrem meiose e vão originar esporos haploides. Então, pessoal, quando a meiose dá origem a esporos, esses esporos germinam e dão origem à fase somática haploide, a gente tem um ciclo de meiose espórica, um ciclo de alternância de gerações. Alterna entre uma fase diploide e uma fase haploide, ok? Vamos ver na sequência então, ó. Esporo é liberado, germina. Olha aqui, pessoal, que interessante. Quando ele germina, ele não vai dar origem à fase diploide diretamente. Ele vai dar origem à segunda fase somática, que pode ser encontrada nesse grupo, que corresponde a uma fase haploide unicelular. São amebas unicelulares, pessoal. Olha que interessante. Então aqui a gente tem 2 fases no ciclo de vida. Uma fase plasmodial multinucleada, tá? Que é chamada de plasmódio, que é 2N, e uma outra fase somática que é unicelular, uninucleada, haploide, que é uma ameba, ok? Essa ameba aqui, ela pode ser chamada de mixoameba. Vocês vão encontrar esse termo na literatura. Mixoameba. Por que ela é chamada de mixoameba? Porque é a ameba dos mixomicetos. Só por causa disso, tá? Não tem nenhum tipo de característica muito marcante aí, tá? Essas amebas, aqui tem um detalhe, ó, pessoal. Essas amebas, elas podem formar flagelos e se comportar como gametas flagelados, independente disso daqui, tá? Isso aqui não é importante. O que a gente tem que entender aqui, ó? Que se ela tá na fase ameboide, haploide, ou nessa fase ameboide aqui flagelada,
elas têm a capacidade de se comportar como gametas, ou seja, essa fase ela pode fazer plasmogamia e cariogamia. Só que antes de fazer isso, essa fase ameboide aqui, ela se locomove pelo substrato, ela se alimenta, ela sofre mitoses, portanto, ela é considerada uma fase somática. Se ela eclodisse do esporo e só fizesse plasmogamia e cariogamia, a gente nem poderia considerar isso daqui como uma fase somática. Por que é considerado uma outra fase somática? Porque ela cresce, se alimenta, se desenvolve, ela sofre mitoses, assim como a fase diploide. Então a gente tem duas fases somáticas distintas nesse grupo. Por isso que é chamado de ciclo de vida de alternância de gerações, ok? Se essas amebas aqui, ó, tivessem só comportamento gamético, ou seja, surgem e já fazem plasmogamia e cariogamia, aí seria ciclo de vida de meiose gamética, não seria ciclo de vida de meiose espórica, seria um outro tipo de ciclo de vida. Vocês conseguem entender essa diferença? Então essa fase aqui, ó, ela também é uma fase que cresce sob o substrato, faz fagocitose, se alimenta, se multiplica, só que, dependendo das condições, né, quando ela encontra uma outra ameba compatível, o que ela faz? Ela se comporta como um gameta, ou seja, funde o seu citoplasma, fusão celular, plasmogamia, funge os dois núcleos haploides, ou seja, processo de fusão nuclear, cariogamia. Esse processo todo aqui, ó, pessoal, plasmogamia mais cariogamia, como que a gente chama esse processo aqui? Qual que é o nome desse processo? Estou fazendo uma pergunta. Como que é o nome desse processo aqui? Começa com F. Fecundação. Fecundação, obrigado. Fecundação, pessoal. Isso aqui, então, ó, é a fecundação. Opa, acabei movendo. Tá? Então, esse processo aqui é o processo de fecundação. Ok? Então, fecunda, isso a gente já falou, né? Gametas, quando fecundam um ao outro. Ai, não são gametas verdadeiros, professor, são amebas. Tá, mas elas estão se comportando como gametas, não importa. Tá? Então, elas estão funcionando como gametas, se fundem, fazem fecundação. Em biologia, quando gametas fecundam, o nome da célula gerada é zigoto. Em 100% dos casos, não importa se é animal, vegetal, fungo, protozoário, gameta quando fecunda forma um zigoto. E é esse zigoto aqui, ó, pessoal, que através de... Esse zigoto é uma ameba, né? Essa ameba 2N aqui, através de mitoses, vai se desenvolver novamente na fase plasmodial. Ok? Tá? Esse é o ciclo de vida de reprodução sexuada aqui nos Myxomicota. Ok? Então, ciclo de vida de alternância de gerações. Por quê? Porque alterna entre uma fase somática 2N e uma fase somática N. Elas têm a mesma importância, digamos assim, elas têm a mesma preponderância? Não, a fase preponderante muito mais comum e que tem importância maior para esse grupo aqui é a fase diploide, mas nem por isso ele deixa de ter uma fase haploide, que também é uma fase somática. Isso aqui, pessoal, é muito interessante da gente comparar com as plantas verdadeiras. Toda planta verdadeira, né, independente de ser briófita, pteridófita, gimnosperma ou angiosperma, tem o mesmo tipo de ciclo de vida. O mesmo, exatamente assim. Só que lá a gente vai dar nomes distintos, né? A fase 2N vai ser o esporófito e a fase N vai ser o gametófito. Se a gente lembra lá da sistemática das plantas, o que acontece lá? Essas fases elas têm importância relativa diferenciada dependendo do grupo. Nas briófitas, a fase N é preponderante. Já nos outros grupos, a fase 2N é preponderante. Mas nem por isso deixa de ter uma das outras fases. A mesma coisa acontece aqui. Qual que é a fase preponderante? É a fase 2N. Mas nem por isso ela deixa de ter uma fase N, que também é uma fase somática. Ok? Entendidos em relação ao ciclo de vida aqui de Myxomicota? Alguma pergunta? Não?
Qual o nome dessa espécie amarelinha? O nome dessa espécie amarelinha, Pedro, tu te antecipa demais, tu sempre faz perguntas que eu vou responder depois, tá? Tô brincando contigo. Eu até deixei já na pesquisa aqui, ó, pra vocês não acharem que eu tô mentindo, porque eu vou comentar ela no final aqui da aula, tá? É o Physarum polycephalum, ó, eu já ia mostrar, no final da aula eu vou comentar sobre essa espécie aqui que tem esse plasmódio amarelo, porque ela é muito utilizada em pesquisa, é um organismo modelo. Então, respondendo a tua pergunta, esse aqui é o Physarum polycephalum, tá? A gente já vai comentar sobre ela mais no final da aula, beleza? Pessoal, eu vou mostrar um outro vídeo aqui para vocês, tá? Eu gosto muito desse vídeo, tá? Um vídeo da BBC. Eu vou disponibilizar depois para vocês, tá? Se vocês quiserem, vocês escutam com narração. A narração é em inglês, né? É um vídeo da BBC de Londres. E é um vídeo muito interessante que mostra, pessoal, de maneira acelerada, como que é esse processo reprodutivo dos mixomicetos, só que antes ele mostra como que é o crescimento plasmodial. Pessoal, isso aqui é um vídeo, eu não sei exatamente qual que é a aceleração desse vídeo, mas deve ser no mínimo umas 10 vezes. Não é nessa velocidade, mas olha como que o plasmódio cresce por sobre o substrato. Então isso aqui, ó, pessoal, a gente está vendo, ó, matéria orgânica vegetal em decomposição. Dá para ver aqui, inclusive, ó, que tem micélios de fungos verdadeiros aqui no cantinho, que são decompositores de fato. E aqui, ó, tá o plasmódio do Physarum polycephalum se expandindo por sobre esse substrato. E aqui o que a gente vai ver? Esse processo, então, de locomoção do plasmódio. Observem que mesmo no vídeo dá para ver que o aspecto é gelatinoso. E o que ele vai estar fazendo por sobre esse substrato? Tá, o que tiver no raio dele aqui, o que tiver ao alcance, ele fagocita e se alimenta. Micro-organismos e microestruturas. Então, olha só que interessante que é, pessoal. Olha como esse plasmódio se locomove por sobre o substrato. Observem aqui nessa parte, ó. Ele vai dar um detalhamento maior na sequência do vídeo. Vou chamar... Eu sou chato, né? Eu fico parando o vídeo o tempo inteiro, tá? Mas aqui, ó, bem na borda, pessoal, observem as bordas. Observem como a borda, na verdade, ela pulsa. O movimento não é contínuo. É expansão e retração, expansão e retração. Só que a expansão é maior que a retração. Então ele se expande, retrai e dessa maneira ele vai caminhar. Cadê o plasmódio? Desapareceu. Desapareceu? Não, não desapareceu. Ele se transformou na estrutura reprodutiva sexuada. Então, vamos entender o que aconteceu. Ó. Plasmódio, ok? O que está acontecendo já com a estrutura do plasmódio? Tá? Primeiro, começou a formar parede celular para formar a estrutura reprodutiva sexuada. Então ele começa a se estruturar. E começam a ser formadas, então, as estruturas reprodutivas. Ó. Então, a partir ali da estrutura plasmodial, começa a emergir a estrutura reprodutiva. O que vai acontecer dentro de cada uma dessas esferinhas aqui? Meiose. Quantas? Não tem como saber quantas, né? Quantos núcleos diploides pode ter lá? 200. Então vai acontecer 200 meioses lá dentro. Cada núcleo que sofrer meiose vai dar origem a 4 núcleos haploides. Cada um desses núcleos haploides se transforma num esporo sexual. Então vamos acompanhar. Ó. Formou a estrutura reprodutiva, ela amadureceu. Onde é que vão estar os esporos aqui? A gente não está vendo eles. Eles estão lá dentro dessa estrutura, que é o esporóforo. Ó. Tudo isso daqui é um esporóforo. Então aqui a gente tem diversos esporóforos, né? O detalhe deles. Os esporos estão lá dentro. Quando eles estiverem amadurecidos, ó, eles amadurecem e mudam de cor. Quando eles estiverem amadurecidos, vão ser liberados, dispersados pelo vento, cai na natureza, germina. Mas quando ele germina, ele dá origem a quê? A uma ameba haploide, a uma mixoameba, ok? É isso que vai acontecer então. Aí aqui o vídeo já se encerra, né?
Ó, aqui ele acaba não mostrando, né, os esporos sendo liberados, mas eles vão ser liberados a partir dessa estrutura apical aqui. Tá? O que a gente vai ver na sequência, pessoal, é que essa estrutura reprodutiva aqui, ela apresenta 3 variações, mas os fenômenos que ocorrem ali dentro são exatamente os mesmos. O que ocorre lá dentro? Meiose e formação de esporos sexuais. Agora, a morfologia externa dessa estrutura reprodutiva pode variar. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta do processo reprodutivo, do processo de locomoção do plasmódio, de formação do esporóforo, que é a estrutura reprodutiva sexuada? Não? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Deixa eu falar para vocês o que a gente faz em aula prática, né? Como que eu faço a prática de mixomicota? Não, primeiro eu vou no campo e coleto estruturas reprodutivas, né? Tento achar, espero chover, passar um tempinho, aí a gente vai para campo tentar achar as estruturas reprodutivas. Quando eu estou procurando fungos verdadeiros, eu acabo encontrando fases reprodutivas dos mixomicetos também. Eu acabei de dizer, né? Eu encontro eles nos mesmos ambientes. Então, quando eu vou coletar material de fungo verdadeiro para as aulas práticas da disciplina, eu aproveito e coleto as estruturas reprodutivas dos mixomicetos também. O plasmódio, pessoal, o que eu faço? Né? O que a gente pode fazer isso em casa, inclusive, tá? De repente eu vou tentar fazer aqui em casa, eu só preciso de uma estrutura um pouco maior. Então a gente vai na natureza, vai, por exemplo, eu sempre coleto no Parque do Ingá, né? É o local que eu mais gosto de coletar aqui para as aulas práticas. Então eu vou lá no meio da mata e coleto tronco em decomposição, que tem orelha de pau, velha ou nova, coleto folhas, coleto ali, ó, matéria orgânica do solo da floresta, em diferentes estágios de decomposição. Alguma matéria orgânica em estágio mais avançado, outra matéria orgânica que acabou de morrer. Coloco tudo isso dentro de uma cúpula úmida e vedo ela. Aí eu deixo, né, como que eu faço isso? Eu organizo lá, deixo troncos, folhas, frutos, enfim, coloco tudo lá dentro, borrifo água e deixo um tantinho de água dentro dessa cúpula, um pouquinho da água para ficar um ambiente úmido ali dentro. O que acontece, pessoal? Tá, é bem provável que nessa matéria orgânica que eu peguei tenha ou mixoamebas ou plasmódios que eu não consegui observar, ou às vezes até esclerócio. Tá? E aí o que vai acontecer? Com aquele ambiente ali rico em matéria orgânica, né, com muitos esporos, muitas bactérias, né, aquele ambiente ali vai estar vivo. Tá? Os plasmódios acabam se desenvolvendo e ficam bem visíveis, né? Então lá no laboratório 106 da UEM, eu deixo quase o semestre inteiro uma cúpula bem grandona lá no fundo da bancada, com troncos, orelhas de pau velhas, né? Essa matéria orgânica que eu coletei. E aí todo dia tem um plasmódio amarelo lá que está se locomovendo pelo substrato. Aí chega lá um dia, eu dou uma olhada e, por exemplo, tem um tronco, ele está lá na base do tronco. Eu vou lá, bato uma foto. Aí dali algumas horas ou no outro dia ele está numa outra região. Às vezes maior, às vezes menor, mais visível, menos visível. Às vezes parece que ele desapareceu, quando vê no outro dia ele está visível. E eu falo para os alunos, acompanhem ao longo, vocês têm outras disciplinas aqui, né? Acompanhem ao longo da disciplina. Todo dia que vocês chegarem aqui, deem uma olhada na cúpula para ver onde é que está o plasmódio, tirem uma foto. Né? E é muito interessante porque eu pego orelhas de pau velhas ou cogumelos velhos, e aí tem hifas velhas, né? Hifas que morreram e muito esporo de fungo ali. E esse plasmódio, quando chega, igualzinho no vídeo ali, pessoal, quando chega em cima dessas orelhas de pau, ele fica amarelão, mas fica num amarelo vivo muito bonito. E aí ele segue se locomovendo pelo substrato lá o semestre inteiro. É super simples de fazer essa prática, né? A Jade escreveu aqui que quer fazer, pode fazer em casa. O grande problema é ter uma cúpula adequada. Eu prefiro cúpula de vidro do que cúpula plástica, né? Por causa da visualização, né? O plástico nem sempre permite uma visualização
clara do que está acontecendo lá dentro. Então, o ideal é que seja uma cúpula de vidro e dá para vedar ela com plástico filme mesmo, assim, com esse plástico de cozinha. De vez em quando abre um pouquinho para dar uma oxigenada, para dar uma respirada, e é só manter a umidade lá dentro. Aí acaba acontecendo também, pessoal, é uma prática interessante de fazer porque acaba surgindo fungo verdadeiro também lá. Aparece micélio de fungo verdadeiro, aparece cogumelo lá dentro. Às vezes assim, ó, aparece um cogumelo de manhã, a gente vai ver no final da tarde o cogumelo já senesceu, né? Um cogumelo de ciclo extremamente rápido. Mas é uma prática super simples de fazer para observar a fase plasmodial. Mas ela também pode ser observada em campo, pessoal, tá? A fase plasmodial é super comum de ser observada em campo também, quando o ambiente está úmido, quando o ambiente está, quando choveu bastante, tá? Então, é comum da gente observar essa fase também, ok? Pessoal, eu acabei de ver aqui, ó, não parei de falar, acabei de olhar o relógio, são 13h20, a nossa aula já era para ter acabado há 10 minutos atrás. Peço desculpa para vocês, tá? Não é para acontecer dessa maneira. Vocês podem me avisar, ó, professor, a aula tá acabando. Então é o seguinte, ó, o principal de mixomicota a gente já viu. Faltou aqui eu mostrar para vocês os 3 tipos de esporóforos que ocorrem, que é do tipo esporângio, do tipo etálio e do tipo plasmodiocarpo. São os 3 tipos de esporóforos sexuais que ocorrem. E eu ia mostrar para vocês também aqui a página do Jamebozoa, de imagens de Jamebozoa aqui do projeto Árvore da Vida, porque aparece muita imagem de mixomicota, e depois ia comentar também sobre essa espécie aqui que tem importância científica muito grande, porque é utilizado como organismo modelo. Então eu deixo isso para nossa aula que vem. E pessoal, tem acontecido uma coisa comigo que não me acontecia antes. Eu confio muito na minha memória para saber onde que eu parei com as turmas. Porque quando o ensino é presencial, eu memorizo o rosto dos alunos, eu olho para a cara de vocês e digo, eu parei em tal slide com essa turma. E eu sempre lembro, pessoal. Só que aqui no ensino remoto, eu tô todos os dias falando com o computador, eu não tô vendo a cara de vocês, então eu me atrapalho. Já aconteceu isso 2 ou 3 vezes, né? Então eu tenho que anotar, tá? Aqui na turma 1, a gente faltou os esporocarpos e o fisarum, tá? Foi isso que faltou pra gente comentar de mixo na aula que vem. Pessoal, se eu me confundir, vocês me avisem, tá? Eu peço que vocês tenham um pouco de compreensão também, tá? Então, tem alguma pergunta, tem algum comentário do que a gente falou até agora de pseudofungos de amebozoa? Tudo certo? Nenhuma pergunta, nenhum comentário? Ok. Tá, então, semana que vem a gente complementa, tá? O que faltou aqui de mixomicota. Já vou liberar para vocês, né? Postar lá na página do curso os vídeos que a gente viu hoje e também onde que vocês podem encontrar informações a mais. Eu já adianto para vocês, né, pessoal? Lá no Raven tem capítulos de mixomicota, ok? Mas não vai estar junto dos fungos verdadeiros, né? Vai estar onde? Vai estar nos protozoários heterotróficos, beleza? Pessoal, encerro a aula por aqui então. Se vocês não têm pergunta, peço desculpa pelo avançado da hora. Até a semana que vem. Tenham uma boa semana. Tchau, tchau. Ô Gregory, gostei muito do teu avatar ali.